Vamos então resolver o exercício número 5 do conjunto de exercícios que vou aplicar sobre representação e tratamento de dados. Neste caso vamos ver a alteração da dimensão da amostra num gráfico circular percentual. O nosso exercício é o 5, né? Está aqui localizado, começa aqui e vai até aqui, é um pouco extenso em termos de enunciado. E o enunciado é o seguinte: Adora, o João, o José, a Sara e o Tomé, 5 colegas, decidiram candidatar-se a presidente da Associação de Estudantes da escola. No total receberam 320 votos. No João votaram 80 alunos da escola e, por coincidência, os outros 4 colegas receberam todos o mesmo número de votos. A primeira questão que se coloca é a seguinte: quantos colegas da escola votaram no Tomé? Mostra como chegaste à tua resposta. Depois analisaremos a segunda pergunta. Portanto, quantos colegas da escola votaram no Tomé? Nós sabemos que o João teve 80 votos e sabemos que a Dora, o José, a Sara e o Tomé tiveram a mesma quantidade de votos, que não sabemos quais são. Vamos designar isso por uma variável x. Portanto, vamos ter x mais 80 votos, x votos, que é o da Dora, mais 80 votos do João, mais x votos do José, mais x votos da Sara, mais x votos do Tomé, vão ser igual a 320. Portanto, pusemos a equação, o nosso problema. Atenção, vamos resolver isto juntamente com o aspecto do equilíbrio da balança, né? tendo como base as regras do equilíbrio da balança. Portanto, deste lado, no prato esquerdo, o que é que nós temos? Temos quantidades iguais, x mais x mais x mais x dá 4x. 4x mais 80 é igual a 320, é o que nós temos ali no nosso primeiro prato. Queremos isolar a variável x. Primeira coisa é passar o 80 para o segundo membro. O 80 está a somar, passa para o segundo membro a subtrair. Isto é, em termos de balança, é o que é que nós fazemos? Para retirarmos o 80, temos que subtrair 80 a cada prato. Subtraímos aqui 80, fica 80 menos 80, fica 0. Fica 4x só. E aqui fica 320 menos 80, fica 240. Portanto, é exatamente esta posição em termos de equação, de resolução da nossa equação. Portanto, 4x é igual a 240. Vamos agora isolar o variável x. O 4 está a multiplicar por x, passa para o segundo membro a dividir. O que é que nós fazemos em termos de balança? Queremos retirar o 4, temos que dividir por 4, que é para ficar 4x dividido por 4 dá x. Mas como nós dividimos o primeiro prato da balança por 4, nós também temos que dividir o segundo prato por 4. Então fica 240 dividido por 4 dá 60, de onde x é igual a 60. É exatamente o valor que nós chegamos em termos de resolução da nossa equação. Portanto, para resolver uma equação, não esquecer sempre que, subjacente à resolução, imaginemos uma balança e pensar nas regras da balança, não é? Aqui ao lado podemos ver o diagrama circular em termos de frequência absoluta. Portanto, a Dora teve 60 votos, o Tomé também, a Sara e o José, e o João teve 80. Não é? Portanto, são os dados do nosso problema. Portanto, 60 dos 320 alunos votaram no Tomé. Portanto, é pedida a votação do Tomé em termos de candidatura a presidente. E verificamos que o Tomé teve o mesmo número de votos dos outros 3, à exceção do João, que teve mais, teve 80. Aqui podemos ver a nossa tabela de resolução. Temos aqui a frequência absoluta e aqui o cálculo da frequência relativa. Portanto, isto é extra problema, é uma questão para ganhar experiência. Portanto, 60 medido por 320 dá 18,75. Temos aqui as frequências relativas, respectivas, e o total correspondente a 100%. Se quiséssemos fazer o diagrama circular, teríamos que calcular a amplitude unitária do setor circular. Neste caso, podia ser por voto, né? por votação. E então, se saberíamos que o número total de votos, isto é, 320 votos, vai corresponder a uma amplitude de 360 graus, que é a amplitude da circunferência. Um voto corresponderia a x. Logo chegamos à conclusão que a amplitude unitária é de 1,125 graus por voto. Bastava depois multiplicar este 1,125 por cada um destes votos e nós iríamos obter a amplitude dos respectivos setores circulares e, arredondando, o que é que verificamos? Verificamos aqui a tal situação que eu fiquei num dos problemas anteriores, obtemos aqui 362, não pode ser, só pode ser 360. Então, neste caso, deixamos com uma casa decimal, porque nós conseguimos marcar 67 graus e meio, não é? Portanto é fácil de marcar e, portanto, aqui este é o valor que nos interessa. Portanto, sem qualquer arredondamento, ficamos por uma casa decimal.
Em termos de gráfico de barras, temos aqui o gráfico de barras referente à frequência absoluta. Verificamos aqui que o João é o que teve maior votação. Aqui também podemos ver os dois gráficos circulares, um com base na frequência absoluta, o outro com base na frequência relativa, e como nós vemos e já vimos no exercício anterior, estes gráficos são exatamente iguais porque retratam os mesmos dados no mesmo gráfico, não é? Portanto, as unidades são diferentes, mas a visualização tem que ser a mesma, como é evidente, não é? A segunda pergunta, na aula de matemática, os alunos construíram um gráfico circular correspondente aos resultados obtidos pelos 5 colegas nesta eleição para presidente da Associação de Estudantes. É o gráfico que nós mostramos até aqui, não é? A professora pediu ao João que construísse um novo gráfico circular, supondo que cada um dos 5 colegas tinha recebido o dobro dos votos. O João apresentou o gráfico que se segue, que é este aqui, e a pergunta que se faz é a seguinte: será que o gráfico está correto ou incorreto? Justifica a tua resposta. O que é que nós verificamos aqui? Verificamos que ele, aumentando a amostra, disse que a amplitude do João duplicou e as amplitudes dos outros 4 colegas ficaram reduzidas a metade, sensivelmente metade. Portanto, isto estará correto? Não, está incorreto, como é evidente. Isto porquê? Porque a percentagem de votação de cada um deles não se alterou. E se não se alterou, o gráfico circular é o mesmo. Portanto, o gráfico circular representa a frequência relativa, não é? Portanto, se a frequência relativa é a mesma, tanto faz estamos a considerar uma dimensão da amostra de 100 votos como de 10.000. O que nos interessa é a frequência relativa entre eles. Portanto, se a frequência relativa é a mesma, o gráfico tem que ser o mesmo. Aliás, vejamos. Se nós refizermos os cálculos na nossa tabela, passando de 320 para 640, mas mantendo as mesmas proporções, não é assim, de votação, portanto, o João duplicou a votação, se duplicou e se as outras são todas iguais, vão ser 120. É exatamente os cálculos que fizemos na primeira linha. E verificamos que as percentagens são exatamente iguais à questão do inquérito, quando o inquérito tem como dimensão da amostra 320. Portanto, quando passamos a amostra de 320 alunos para 640, mas se as percentagens de votação relativamente a cada um dos candidatos se mantêm, os respectivos gráficos têm que ser o mesmo. Aqui temos o gráfico para uma dimensão da amostra de 320 alunos e aqui temos uma dimensão da amostra para um valor de 640, isto é do dobro. Como nós vemos, os gráficos são exatamente iguais. As amplitudes dos respectivos setores circulares são exatamente iguais. O que varia depois é as quantidades. É o que nós vemos aqui então. Temos os dois gráficos circulares, um para uma dimensão da amostra 320 e o outro para uma dimensão da amostra 640. Se verificarmos, um está mais pequeno. Porquê? Porque representa apenas 320 alunos deste universo que é a escola, e este aqui subconjunto vai ter o dobro do tamanho porque já representa 640 do mesmo universo. Portanto, tem dimensões, em termos de subconjunto, em termos de cardinal, é o dobro. Mas em termos percentuais é exatamente o mesmo, não é? Porque são essas as indicações que o problema nos deu. Portanto, a amostra passou de 320 para 640, mas as percentagens de votação relativamente a cada um dos candidatos mantiveram-se. Portanto, o cardinal do subconjunto A duplicou, mas as percentagens de votação relativamente a cada um dos candidatos mantiveram-se. Portanto, no fundo é isto. A situação que nós analisamos, e que foi o gráfico que o João apresentou, que estava errado para a situação anterior, é para a situação em que o João duplicou a percentagem dos votantes e todos os outros mantiveram a mesma votação. E repare-se que nós estamos a dizer que o João duplicou a percentagem de votantes. Isto é, ele tinha 25%, passou a ter 50%. Ora, 50% de 640 é 320. Portanto, o diferencial para 640 é distribuído igualmente pelos restantes participantes. Portanto, aí neste caso é que o gráfico circular toma este aspecto. Isto é, o João fica com 50% dos votantes, dos votos, não é assim? E os outros 50% é dividido igualmente pelos 4 participantes. São situações completamente diferentes, não é? No fundo, o que nós vimos aqui é este cálculo. E se a percentagem de votação do João duplicasse, isto é, ele teve 25% com 320 votantes,
passou a 50% com 640. Portanto, se ele fica logo com 50%, ele fica logo com metade destes 640 e fica com 320. Portanto, os outros colegas ficarão com partes iguais, mas num diferencial de 320 para 640. Isto é, refazendo os cálculos da linha 1, portanto, cada um deles fica com 80 votos. Portanto, esta é a justificação em termos de cálculo, não é? Então, graficamente, comparando os dois gráficos, os gráficos circulares, o que é que nós vemos? Para o gráfico circular, com 320 alunos, em termos de votação, e de 640. Neste caso, o João duplicou a percentagem de votação, passou de 25% para 50%, e os outros ficaram com partes iguais do diferencial. Portanto, a amostra, quando passou de 320 alunos para 640, o João duplicou a percentagem de votantes e todos os outros mantiveram a mesma votação relativamente ao diferencial, como é evidente. Né? Neste caso, eles ficam, como são 4, ficam com um quarto de 50%, ou seja, 12,5%. O cardinal do subconjunto A duplicou, passou de 320 para 640, e as percentagens de votação relativamente a cada um dos votantes alteraram-se. Não é? Alteraram-se porquê? Porque as percentagens dos outros 4 participantes dependem da participação do João, são iguais entre si. Se o João fica logo com 50%, passou de 25 para 50, aqui temos 75% a dividir por 4, que é o diferencial para 100, e aqui temos apenas 50%, que é o diferencial de 50 para 100, é também a dividir por 4.